Podemos começar? Bom, vamos começar, gente. Boa tarde a todos. Uma felicidade de receber nessa tarde chuvosa de sexta-feira para falar da guerra literária, né, sobre os conflitos da independência, um trabalho extraordinário que foi realizado pelos professores José Murilo de Carvalho, Lúcia Bastos e Marcelo Basile, nessa tarde. Trata-se de um conjunto de... São 4 volumes? São 4 volumes, que, na verdade, que reuniram todo o material do pensamento político da época da independência, tanto em análises, panfletos, sermões, poesias. Não é? Me parece que foi um trabalho análogo, parece que o Bernard Bailyn fez isso nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Fez o papel da independência. Não é? Quer dizer, é um material absolutamente central para compreender a cultura política da independência e colocar um pouco os pontos nos is a respeito das interpretações que têm sido feitas até hoje, né? Com base nesse material empírico. Não é necessário apresentar, mas eu vou apresentar, né? O professor José Murilo de Carvalho se aposentou na UFRJ e é membro da Academia Brasileira de Letras, não é? Fui aposentado. Ah, bom. Foi expulsória, né? Tem que falar de tudo. Aí fica letras e ciência. Não vou falar que dá 4 horas, não terminei ainda, né? Eu vou dizer, suas obras mais importantes, ao meu juízo, pelo menos, né, são várias: A Construção da Ordem, Teatro de Sombras, Os Bestializados, A Formação das Almas, As Forças Armadas no Brasil, A Biografia de Dom Pedro II, Pontos e Bordados, tem muito mais, né? Mas o que me parece assim, mais interessante, talvez, para nós aqui do Instituto, é o fato de que o professor José Murilo de Carvalho, na verdade, ele pertenceu a essa casa durante 20 anos. Né? Ele pertenceu a essa geração quase mitológica dos mineiros que desceram a serra para fundar, não é? Para ajudar a fundar o Instituto aqui, no final da década de 60. Então, o professor José Murilo de Carvalho, né, teve aqui de meados da década de 70 até o final da década de 90. E particularmente importante para mim, né, eu acho que ele foi quem fundou a área de pensamento político brasileiro. Não só no Instituto, mas eu acho que no campo das ciências, da ciência política no Brasil. Ele iniciou essa disciplina de pensamento político aqui, do final da década de 70 até a saída dele. Ele organizou a disciplina na forma de, separando o liberalismo, o positivismo e o marxismo. O marxismo acho que acabou ficando a cargo do professor Werneck Viana, não é? Nos cursos. E no que diz respeito ao pensamento político do Império, quem deu a forma moderna de estudo do pensamento político brasileiro foi o professor José Murilo de Carvalho. Então, como a minha tese foi sobre o pensamento político do Império, eu fico muito agradecido. Né? A professora Lúcia Bastos, nossa colega da UERJ, né? Ela é do programa de pós-graduação em História. Ela tem uma obra também, a tese de doutorado dela, que alguém estava com ela aqui, é a obra mais importante, porque foi feita isso, sobre a cultura política da independência, corcundas e constitucionais. Deixa eu levantar a bola, jogar confete. Né? Corcundas e constitucionais, tá? E que teve até um pioneirismo acerca do emprego do contextualismo linguístico, é bom lembrar, né? Sobretudo a história dos conceitos de Koselleck. E temos aqui o professor Marcelo Basile também, que é, ao meu juízo também, o melhor autor sobre o pensamento político da regência. Ele tem um livro também que é bastante conhecido sobre o pensamento de Ezequiel Corrêa da Silva ou dos Santos. Ezequiel Corrêa dos Santos foi publicado pela FGV, e a tese de doutorado dele é exatamente sobre o pensamento político da regência. Estou olhando para ela que está escrevendo sobre Evaristo da Veiga. Então, quero ver que ela esteja atenta. Não é? E eu fico por aqui, passo a palavra para eles, e agradecendo mais uma vez a presença dos três. Obrigado, Christian. A gente se sente mais velho, mas é muito bom rever aqui, voltar aqui a essa instituição, onde, como disse o Christian, estive durante 20 anos, e que foram os 20 anos mais agradáveis de minha vida profissional, pelo ambiente que a casa, né, oferecia, entre professores, funcionários. Realmente foram bons tempos de que eu tenho muita saudade. Então, por isso, né, eu me sinto feliz de voltar aqui, embora os rostos, a maioria, não, alguns foram ex-alunos ainda,
mas o resto já são caras novas, já podem ser netos intelectuais. Eu vou começar muito rápido, só para abrir a discussão. Esse trabalho foi aqui feito pela Gangue dos Três, né? O Lúcia, Marcelo, né? E eu, que nos deu um trabalho infernal, mas pelo menos está aqui. São 3.240 páginas e, obviamente, falar sobre 3.240 páginas aqui não é uma tarefa muito fácil. Eu vou apenas dar uma abertura rápida e depois você passa a palavra para a Lúcia. Só para dar a vocês Lúcia acho que vai falar sobre de onde vieram, não sei se tá ok. A importância disso é que são vozes da época, vozes que muitas delas a gente não tinha ouvido ainda. Né? Parte delas ouvimos pelos jornais, de jornais dessas pessoas, vários jornalistas que escreviam isso. Mas a outra parte são vozes que não tínhamos ouvido. Assim como no livro anterior que publicamos sobre os panfletos manuscritos, As Armas Cidadãos, é um livrozinho que saiu pela Companhia das Letras. Vai ter uma imagem dele. Bom, que este ainda é vozes ainda mais inauditas, né, no sentido de não ouvidas, porque era gente que às vezes analfabeta que escrevia aquilo. Agora é um número pequeno. Esse aqui não, é um número grande, 300 e tantos panfletos, e vem mais ainda, né? E aí, então, a gente ouve muitas vozes que não se ouviam. Você vai falar um pouco sobre isso, mas esse é um ponto, né, importante. E para a leitura desses panfletos, eu acho que o que a postura que a gente adotou foi lê-los como texto que configura contexto. Isso em geral era simplesmente, né, na ilustração de um texto, de um evento, qualquer coisa, citava, etc. Não, aqui nós lemos isso como parte do contexto, porque é parte da visão que aquelas pessoas tinham sobre os eventos dos quais elas estavam participando. Isso foi uma postura importante. E porque então, o fundamental aqui, às vezes, hoje, a historiografia quer rever alguns pontos. Então, tudo bem, mas o problema da recolonização do Brasil é um ponto-chave, que hoje a historiadora dizendo, não foi bem assim. Olha, na época, era essa a percepção das pessoas e, em função disso, que eles estavam agindo. Então, é preciso valorizar este lado deste material. O outro ponto é que, bom, para mim, inclusive, para a Lúcia talvez não, que ela está mais enfronhada nesse período, mas a visão da independência mudou. A visão da independência mudou para mim. Há uma nova visão, pelo menos para mim foi o aparecimento de uma nova visão da independência que mostrava um envolvimento bastante grande, quer dizer, em parte na Bahia e em outros lugares foi tiro mesmo, mas no Rio quase que chegou a isso, mas sem dúvida a expressão da época, né, da guerra literária, é isso. Houve um envolvimento, um debate constante sobre as opções que se colocavam na política, e uma atrás da outra. Dom João volta ou não volta? Primeira discussão. Eles estão aí discutindo isso, tá? Dom Pedro vai ou não vai? Estou discutindo. Dom Pedro fica, mas é absolutismo, é monarquia constitucional. Estão discutindo. Separa ou não separa de Portugal? Estão discutindo. Então, esta visão realmente altera a visão da independência. E dentro disso, há uma sensação, ao ler esses panfletos, não sei se é do Marcelo ou Lúcia, é que há digamos, um fervor cívico, há um envolvimento grande das pessoas na luta. Claro, a parte da independência aumentou a carga emocional do debate, mas mesmo antes, na defesa da constitucionalização ou não do Império, as pessoas estavam revolvidas, estavam brincando, estavam discutindo, e o sentimento, pelo menos na segunda parte, né, a partir de 22, o sentimento de que estão construindo uma nova nação. Está nascendo uma nação nova, diferente, etc., que depois ganhou o nome de Império. Esse é outro ponto que a gente pode discutir, nação, Império, etc. Isso está muito presente nisso aí. Então, isso para mim foi o que eu mais ganhei na leitura desses panfletos. Mas já falei demais, eu passo para a Lúcia, que vai dar
panorama geral, né, dos panfletos, fazer uma introdução geral aos panfletos. Eu falarei sobre alguns dos volumes, de acordo com a divisão que fizemos, e depois Marcelo falará sobre outros volumes. Então, eu passo já a palavra para a Lúcia. Boa tarde. A gente pode falar uns 20 minutos, né? Uma coisa assim. Eu imaginei 20 minutos. Aí você me avisa. Tá? Bom, eu agradeço ao Christian, né, o convite, a possibilidade de estarmos aqui falando sobre os panfletos, né, como disse Zé Murilo, foi um trabalho de 17 anos, né, eu comecei antes, até por causa da tese, mas no final a gente até duvidava que isso saísse, e Zé Murilo e eu brincávamos com o Marcelo que ele ia botar em memória, pelo menos, de nós dois. Porque... Não, eu também, e nós dois, não era só você, eu e você. Marcelo continuava, era o único que a gente achava que ia conseguir sobreviver aos panfletos, mas nós conseguimos, né, e tivemos aí a publicação dos 4 volumes, já temos, se quisermos, já temos um 5º, né, material para um 5º e até para o 6º, se a gente fizer o do Silva Lisboa, estava até conversando com eles sobre isso. Eu começaria com uma frase, quer dizer, não é bem um panfleto, é uma carta que sai no jornal, mas que é tipicamente de um panfleto que sai no Revérbero, e que diz: essa guerra, meu amigo, é mais de pena que de língua e de espada. Né? Quer dizer, o que eu quero chamar a atenção é porque, nesse momento, essa é uma carta de 1822, mas nesse momento de 1821, 22, essas expressões estavam muito frequentes, né? Guerra de pena, guerra de espada, guerra literária, guerra de pena, guerra literária, guerra de afrontas, guerra de calúnias, e muito menos que a ideia de uma guerra de espada. É claro que isso aí não significa que nós não tivemos, como disse o Zé Murilo, movimentos armados durante a Revolução, tivemos guerras, né, lutas da independência, mas isso mostra todo um clima, né, que nós encontramos nesse período, que vai de 20 a 23, que foi mais ou menos o período que nós trabalhamos aqui, que é um período de agitação, um período de clima político, né, tenso, e que se traduz justamente nesses escritos, né, que vão assumir várias formas: panfletos, folhetos, papéis volantes, como eles chamavam, sobretudo os textos manuscritos, folhinhas, mas que revela, né, e foi um dado importante, isso vem não só agora, quer dizer, nesse momento do trabalho com os panfletos, vem desde o momento que eu fiz a tese de doutorado, né, que aí já vai há mais tempo ainda, mas que você, muitas vezes, quando escutava falar em independência, parecia alguma coisa meio, né, amorfa, assim, não, foi Dom Pedro lá, chegou no Ipiranga, mas não, nós vamos ver todo um movimento político, né, toda uma discussão política, muitas vezes ignorada pela historiografia. Né? Rapidamente, nós vamos ver que a palavra panfleto ela é de difícil explicação, porque a gente teve que começar, num primeiro momento, a discutir o que a gente ia chamar de panfleto, como é que a gente ia definir, quais seriam os critérios. Panfleto vem desde o século XVI, né? Vem em inglês pamphlet, ou em francês pamphlet, significava um escrito satírico. Né? Foi até muito interessante que eu assisti outro dia uma palestra de uma professora falando dos piratas ingleses, a Sheila Rue, e ela vai mostrar um panfleto do século XVII, né, dos ingleses contra os espanhóis, e mostrou os panfletos até assim, igual, porque é justamente a ideia de criticar o outro, é a questão do clima de hostilidade, da guerra de palavras, e é muito interessante porque começa daí. É lógico que depois vocês têm as célebres Mazarrinada, né, no século XVII, são mais de 5.000 escritos panfletários. No século XVIII, vocês têm, ainda no XVII, também tem os panfletos das revoluções inglesas. No século XVIII, vocês têm os das revoluções francesas, da Guerra de Independência dos Estados Unidos. É lógico que não dá para a gente entrar, mas cada tipo desses de panfletos tem algumas características próprias. E no século XIX, nós temos, primeiro, no mundo luso-brasileiro, os panfletos antinapoleônicos, e depois
como vocês têm esse aí, né, que é interessante, se a gente fizer um trabalho analisando os títulos dos panfletos, né, mesmo da independência, isso já dá um trabalho fantástico, né, como é esse caso, sobretudo na época do Napoleão. Eu trabalhei com os panfletos antinapoleônicos, né, é muito corno, pois é. Então, até as receitas para o Napoleão sair voando, né? Então, vocês têm esse lado, quer dizer, crítico e jocoso também dos panfletos, e os panfletos da independência, no caso da independência do Brasil, mas também de toda a América hispânica, né? E a gente ainda vai encontrar mais panfletos ao longo do século XIX, embora, a partir de 1824, diminua, né, a intensidade desses escritos. A palavra em si, quer dizer, se a gente for procurar os dicionários de época, né, a palavra, quer dizer, o Blutor, em 1728, ele não registra panfleto, ele registra pasquim, né? Então, o pasquim é uma espécie de dito picante, né, uma sátira escrita, pregada nas ruas ou portas. E a gente só vai encontrar realmente a definição do panfleto lá no final do século XIX, embora a gente encontre panfletos, né, a palavra circula nesse momento de 20, dizendo que é o termo considerado como galicismo e que na língua portuguesa deve significar folheto, livrinho, papeleta, né? Quer dizer, os panfletos que nós utilizamos, eles têm vários formatos. De modo geral, são brochuras, algumas folhas soltas, né? Por isso que eles chamavam de folhas volantes, né? Os tamanhos são os mais diversos, temos em 8º, em 4º, né? Em fólio. E eles são muito ágeis. Eles são mais ágeis do que os jornais, quer dizer, lógico que a gente tem que pensar na agilidade da época, não na agilidade das redes sociais de hoje. O Zé Murilo brinca que eles são um pouco o que as redes hoje fazem. Porque quando saía alguma coisa, né, estava acontecendo algum fato, imediatamente vocês tinham a notícia sendo veiculada e comentada nos panfletos. E o mais interessante é que, às vezes, vocês tinham a réplica, a tréplica, né? E o jornal... É o Facebook. Ele perguntou para mim que Face era o que estava sendo anunciado a palestra. Mas agora ele aprendeu o Facebook, né? Então... Já é do século XX. Já é do século... Pois é. E na época eram os panfletos, né? Então eles escreviam e tinha uma profusão. E os jornais, até por causa da sua periodicidade, é lógico que depois de 2021, vocês passam de 2 jornais, que era a Idade do Ouro e a Gazeta, para quase 20 jornais, o que é fantástico, né? É um pulo e tanto, né? Mas os jornais tinham uma periodicidade e os panfletos eram mais ágeis nesse sentido. E até mesmo nas polêmicas que se davam entre os dois lados do Atlântico, guardadas as suas devidas proporções, porque levavam de 30 a 40 dias, agora estão levando até 90 dias. Foram 90 dias para os livros chegarem de Portugal, quer dizer, já dava naquela época para o panfleto sair daqui, chegar em Portugal e de Portugal ser respondido e vir para cá. De caravelas. Então, quer dizer, vocês têm, é muito interessante porque vocês têm essa ligação, quer dizer, há um acontecimento, foi o caso que ele comentou, da sede da coroa portuguesa, se vai ser Brasil, se vai ser Portugal, e vocês têm as respostas imediatas de escritos das cartas do compadre lá e das respostas aqui, especialmente do padre Perereca, né? Bem, nós escolhemos, decidimos, né, que só iríamos trabalhar com os escritos até 50 páginas, que é mais ou menos o tamanho de um livro, né, declarado pela Unesco. Decidimos trabalhar com 20 a 23, com os panfletos publicados em Portugal, no Brasil e na Cisplatina, que naquela época fazia parte do Império Luso Brasileiro, né? Não utilizamos os escritos oficiais, que são mais fáceis de achar, usamos os panfletos particulares, até porque nós percebemos que esses panfletos particulares, eles revelam opiniões, perspectivas mais próprias, quer dizer, um vocabulário, linguagens, percebendo mais o calor dos acontecimentos do que os escritos oficiais, né? Como nós dissemos, nós não usamos, vocês não vão encontrar aqui nenhum panfleto do Silva Lisboa, né, do Visconde Cairu. Por quê? Não temos nada contra o Visconde, muito ao contrário, temos todos eles lá. Marcelo está louco para fazer o 6º volume do Cairu, mas o Cairu daria outro volume
separado, porque ele se envolvia em várias polêmicas, e aí ele escrevia, né, ele era abundante nesses escritos. Em relação ao critério, quer dizer, Brasil, a gente tentou vasculhar na Biblioteca Nacional, no Instituto Histórico, no Arquivo Nacional, na Biblioteca do Mingley, no IEB, nos lugares possíveis, né? Vimos também, agora, os panfletos, quer dizer, tudo que nós achávamos adequado dentro desse critério, escritos privados, 50 páginas, nós colocamos, né? Os casos dos panfletos de Portugal, não dava para colocar todos os panfletos que saíram nessa época em Portugal. Então, nosso critério foi escolher aqueles que tinham uma relação com o Brasil, que tinham respostas com o Brasil, né, falavam sobre o Brasil, ou que circularam no Brasil. Como é que a gente vai saber que eles circularam no Brasil? Pelos anúncios de jornal daqui, que eles aparecem, ou por alguns catálogos de livreiros que circulam, né? Ou mesmo pelas trocas que aparecem nos panfletos, fazendo menção a esses panfletos portugueses. E na Cisplatina também, nós conseguimos, graças a uma professora, Ana Frega, né, que faz, inclusive, a introdução dos panfletos na Cisplatina no 4º volume, os panfletos que tinham relação com o Brasil. É lógico que nós não esgotamos, né? Como nós colocamos, depois que saíram, quer dizer, não depois que saíram, mas quando os 4 volumes já estavam na gráfica, descobrimos outros, né, que podiam dar um 5º volume. Nós não conseguimos os panfletos da Biblioteca Oliveira Lima, em Washington, né? Hoje, os panfletos estão digitalizados, podem ser, não gratuitamente, mas pagando, se pode consultar online, mas nós tentamos, pelo menos desde 2000, não foi? E nunca conseguimos, né? Houve uma certa oposição, né, a nós, né? Foi um pouco de má vontade. Devido a esse grande número, né, são mais ou menos 362, né, nós analisamos, quer dizer, nós fizemos uma divisão pelos gêneros literários, né? O primeiro volume, aí vocês têm, quer dizer, o título, A Guerra Literária, os panfletos da Independência. O primeiro volume são as cartas, né? O segundo volume são as análises. O terceiro são sermões, orações, discursos, diálogos, catecismos, dicionários, manifestos, proclamações, representações, protestos, apelos e elogios. E o último, né, são as poesias, relatos, exposições, memórias fatuais, notícias e narrações dos panfletos da Cisplatina. Eu não vou falar sobre esses vários gêneros, porque é o que Zé Murilo e o Marcelo vão falar depois, né? Nós vamos ver, quer dizer, que a característica básica desses panfletos era o caráter polêmico, né? É um caráter, quer dizer, satírico, polêmico e também pedagógico, né? Eles faziam comentários aos fatos da época, e eu acho que a grande importância é que eles vão justamente tirar de uma esfera privada da corte, né, vão tirar a política da esfera privada da corte e vão levar para a discussão na praça pública, nas ruas, como vocês têm notícias, né, nós encontramos que o intendente da polícia, que era o Paulo Fernandes Viana, falava, olha, é impossível, eles estão declamando poesias constitucionais, estão cantando, né, músicas constitucionais no meio da rua, nós temos que parar com isso, né? Então, nós temos várias fontes que mostram que realmente havia uma discussão, apesar do iletramento, até analisando esses próprios panfletos, nós verificamos que eles foram escritos muitas vezes para uma leitura oral, né? Então, você tem a oralidade, quer dizer, a leitura oral em praça pública como elemento também para divulgar essas ideias, né? Inclusive, mostrando essa característica, há um outro panfleto, que é o Mestre Periodiqueiro. Ele saiu em Portugal, mas circulou por aqui, e ele era contra, né? Ele chamava da praga periodiqueira. Ele dizia que os botequins eram um lugar onde autores como Locke, Grotius, Montesquieu e outros, mas
que também eram casas de reunião, eles eram discutidos e que a opinião pública encontrava seus intérpretes formulando-se questões por vozes estrondosas que retumbavam nas vidraças das lojas. Né? Então, quer dizer, vocês têm essa ideia que nos botequins, nas casas de pastos, nas praças públicas, esses folhetos eram discutidos. Né? Esse esforço de ter uma linguagem mais simplificada, embora muitas vezes vocês, lendo os panfletos, a linguagem é um pouco rebuscada, eles usavam determinadas técnicas de argumentação, sobretudo a retórica, que eles conheciam muito bem, que eu sei que o Marcelo vai falar, não vou entrar nisso, mas não só os que escreviam, mas também os que liam os panfletos. Né? E é interessante que eles sempre recorriam àquele argumento da autoridade. Então, eles citavam os antigos, os eclesiásticos, muitas citações em latim, que logo Zé Murilo reclamava, está tudo errado, nós estamos escrevendo de forma equivocada, né? Mas mostrando, quer dizer, no sentido de tentar mostrar uma certa erudição. Era o tipógrafo que errava. Muitas vezes também eles vão citar os autores da Ilustração do século XIX, eles citam Pufendorf, Vatel, Robertson, Burke, Montesquieu, Constant, Rousseau, Mably, Condorcet, Condillac, Reinald, Desprat. Também, muitas vezes, os nomes aparecem os mais estranhos possíveis, Voltaire, Rousseau, né? Às vezes, a gente... quando nós líamos, às vezes você ficava... Mas, de uma certa forma, os panfletos impressos, eles têm uma escrita bem mais apurada do que os manuscritos que nós trabalhamos em outro livro. O preço dos panfletos variava entre 80 e 320 réis, né, o que era, digamos, na época acessível, para vocês terem uma ideia, uma empada, como eles chamavam de recheio de ave, custava 100 réis, uma aguardente de cana, 80 réis. E se dizia que o público não tinha dinheiro para ir ao teatro e ele se divertia lendo os panfletos. Né? Quem são os seus autores? Quase todos os panfletos, na sua grande maioria, eles são anônimos, né? Por causa da censura, embora em 21 a censura prévia tenha acabado, mas continuava a censura sobre os escritos impressos. Se você escrevesse alguma coisa contra a igreja, contra o governo, podia ser apreendido. Pior ainda, porque já estava impresso. Né? Algumas vezes aparecem as iniciais, mas nós temos o uso de um grande número de pseudônimos. Né? O uso brasileiro, o ultra brasileiro, que inclusive era o futuro Dom Pedro I, alguns nós conseguimos identificar, outros não. Então, é muito difícil a gente identificar quem são esses autores. Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos identificar apenas 95 autores desses 368 panfletos, alguns escreveram mais de um panfleto, né? E nós procuramos mais os autores brasileiros. No que se refere à naturalidade deles, 55% nasceram na América Portuguesa, 18% em Portugal e 1% na Espanha. E eles estão localizados mais em regiões que são os grandes centros políticos e econômicos da época. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Maranhão, Bahia. Em relação à sua formação universitária, nós percebemos que não há um grande número de pessoas formadas em Coimbra, né, como era o caso das elites políticas da época. Tá? Nós temos apenas 23 desses 95 portadores de diploma da Universidade de Coimbra. Mas, de qualquer jeito, eles têm algum conhecimento. Eles passaram, quer dizer, há um número muito grande de sacerdotes, então, provavelmente, eles passaram pelos seminários, outros passaram pelas aulas régias, muitos passaram pelas academias militares. Né? Em relação à ocupação, nós vamos ver que a grande maioria nós poderíamos rotular de funcionários públicos. Né? Aí nós colocamos uma grande gama de pessoas, de profissionais, melhor dizendo, professores, médicos, militares, os próprios funcionários da administração. Né? E o que se verifica é que quase todos eles dependem ainda do Estado, né, que é uma característica que não vai ser desse período, vai por todo o século XIX. E aqui é uma coisa muito marcante, né, quer dizer, eles dependem de alguma maneira do Estado e
usam a imprensa como uma forma de pressionar e também, quer dizer, não tanto no seu ganha-pão, né? Quanto, só como interesse, as mulheres, né, nós encontramos 4 autoras. 2 são 2 portuguesas anônimas, né, que escreveram essas indexas patrióticas e constitucionais. Elas têm o mesmo nome, mas um diz que é uma senhora de Lisboa, o outro é uma outra senhora de Lisboa. Tem Lamentos de uma Baiana, se diz que é uma menina... do Rio. Uma é do Rio, que respondeu. Outra é de Portugal, outra é do Rio. Isso mesmo, esqueci. Tem Lamentos de uma Baiana, né, que se diz que era uma menina, né, que vai, de 12 anos, que vai narrar os tristes acontecimentos, que é o período já da guerra, né, do Madeira, e ela é toda escrita em versos. E há um requerimento muito interessante, que são as mulheres brasileiras, o requerimento é de 1823, e são mulheres brasileiras que vão fazer uma petição pedindo que solicitando que os seus maridos, que são portugueses, tenham o direito da cidadania brasileira. Como os brasileiros casados com portugueses passavam essa cidadania para as mulheres, né, o que é bastante curioso para a época. E, no final, elas, inclusive, reivindicavam certos foros civis e o Estatuto de Cidadãs Efetivas. Para fechar, tá? O Zé Murilo já está olhando aqui o relógio, então já devo ter passado, já devo ter passado o tempo. Eu te conheço, então... o que quer dizer? O que a gente percebe um pouco nesses panfletos no processo, né, de construção do Império Brasílico? O que a gente verificou, que é muito interessante, é que em 1820, 1821, esses escritos, eles vão mostrar toda uma produção relacionada com a polêmica entre o liberalismo e o despotismo, né? Quer dizer, é um resultado da Revolução de 1820 de Portugal, dos movimentos que nós temos constitucionais aqui em 1821, começando no Pará, na Bahia, no Rio de Janeiro, né? E vai ser, quer dizer, uma crítica muito grande a esse problema do antigo regime e do despotismo. Eles não vão falar em separação propriamente do Brasil e de Portugal. Há um questionamento da onde deve ficar a sede, que é uma questão política ideológica, porque aonde ficasse a sede realmente ia ser o centro do Império. E aí já há uma disputa política hegemônica entre Portugal e Brasil, né? A partir de 22 é que nós vamos começar a encontrar, sobretudo, depois do FICO, com todo o problema que envolve a ida, né, de Dom Pedro para Portugal, nós vamos começar a encontrar ideias sobre a questão da separação, né? De uma certa maneira, à medida que as cortes vão tomando as medidas intransigentes, as respostas nos panfletos vão se dando de se falar numa separação. Então, quer dizer, de um constitucionalismo, de um liberalismo, nós vamos encontrar diversas definições de época dentro desses panfletos, né? Nós vamos passar para a ideia do separatismo, tá? E em 1823, nós percebemos, os panfletos são um número bem menor, mas nós começamos a perceber que a preocupação é a discussão da ideia de soberania, do conceito de soberania, entre a soberania nacional e uma ideia mais radical de soberania que deveria estar centrada na Assembleia, né? Isso, pelo menos, vai até a dissolução do Império, da Assembleia, né, onde vocês aí têm um certo arrefecimento desse número de panfletos, continua um pouco nos jornais, mas depois só se retoma o processo em 26, mas muito mais dos periódicos. Então, de uma certa maneira, o que a gente percebe, como o Zé Murilo colocou, esses panfletos fazem parte do jogo político, né? Os seus autores são atores de época. Eles procuram ampliar essa esfera da política, né? Eles querem mostrar a possibilidade dos indivíduos intervirem nos destinos da coisa pública e começa a se formar uma voz geral que
depois, né, a gente não vai dizer que é uma opinião pública, mas uma voz geral que leva a esse conceito de opinião pública. Pela sua natureza, eles interessam fundamentalmente a história das ideias, né, no mundo luso brasileiro, e a gente pode perceber, acompanhar um pouco a recepção das teorias e dos conceitos que eram retirados de outras sociedades ocidentais, né? E eles acreditavam, no fundo, que eles estavam tentando mudar, reformar, pelo menos, não diria revolucionar, que estavam tentando construir um mundo novo. Então, de uma certa maneira, quer dizer, é instigante, nós percebemos outras vozes falando, outros até segmentos também, não são só as elites, são os estratos médios da sociedade, é uma expressão que existe na época, e como é que eles, de uma maneira, de um lado, eles passam dessa ideia do liberalismo para essa ideia do separatismo. Tá? Obrigada.